Fala aí, pessoal. Beleza? Como estão passando? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fisiologia 1 com relação à fisiologia do sistema cardiovascular, né? Lembra que nós ainda estamos falando sobre essa fisiologia cardiovascular, e que semana passada, né, se não me engano, eu passei um trabalho para vocês para abordarem sobre pressão arterial. E hoje é sobre isso que nós iremos ver, né? Então, vocês já fizeram esse trabalho, vocês já estudaram, então agora vai ficar mais simples, né? O objetivo era isso, fazer vocês trabalharem em cima do tema proposto para ficar mais simples o entendimento a partir da aula que a gente vai fazer agora, ok? Lembrando que qualquer dúvida é só me chamarem e a gente discorre sobre essas dúvidas, ok? Então vamos lá. Bom, para se manter a pressão arterial, nós temos dois mecanismos principais, certo? Que é um mecanismo hormonal e que é um mecanismo neural, ok? Mecanismo neural, vamos imaginar da seguinte maneira, ok? Tive um trauma abdominal, tive uma ruptura de algum órgão interno e estou perdendo sangue, né? Lógico, essa situação ela tem que ser revertida o quanto antes, senão o paciente vem a óbito. Mas só um exemplo, só para nós entendermos. O primeiro mecanismo ativado é o mecanismo neuronal, ok? Só que esse mecanismo neuronal, ele permanece por um curto espaço de tempo, ou seja, em torno de 2, 3, 4 minutinhos, esse mecanismo neural, ele está ativado. Só que depois ele se adapta e, abre aspas, ele desliga. Para se manter um controle efetivo dessa pressão arterial por um longo período, ou pelo período que for necessário, nós temos ativação de mecanismos hormonais. Então, digamos assim, primeiro de tudo, o mecanismo neural ele é ativado para compensar a baixa na pressão arterial. E logo em seguida, ou concomitantemente, nós temos esses mecanismos hormonais que vão permanecer pelo tempo que for necessário. Lógico, desse exemplo que eu dei para vocês, de uma ruptura de um órgão interno e uma hemorragia abdominal, digamos assim, lógico que o paciente vai vir a óbito dentro de alguns minutos, ou no máximo de algumas horas, se isso não for revertido, né? Mas só para a gente entender, primeiro eu tenho o mecanismo neural e depois eu tenho mecanismos hormonais. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Antes de entrarmos propriamente dito no controle da pressão arterial, né, nós precisamos entender que, para o meu corpo manter a minha pressão arterial, eu preciso de alguns fatores, né, de alguns eventos. Um deles está aqui, ó. Primeiro, eu preciso de uma bomba empurrando todo este líquido para frente e mantendo ou determinando a pressão arterial, ok? Então, quer dizer que se meu coração está com a frequência cardíaca alterada, se ele não está conseguindo bombear este sangue corretamente, a minha pressão ela vai ser baixa. Sim, eu preciso também, olha só, de resistência periférica. Quando eu falo em resistência periférica, eu estou falando em vasoconstrição daqueles vasos arteriais, logicamente, mais periféricos. Concorda que, conforme meu vaso sanguíneo vai ficando mais estreito, ó, então vamos fazer dois exemplos aqui. Um exemplo da esquerda e o outro exemplinho aqui da direita. Vamos imaginar que esses dois exemplos aqui são vasos sanguíneos, ok? Concorda que esse vaso aqui, esse desenho da esquerda, ele tem um certo diâmetro e o fluxo e o sangue vai passar com uma certa facilidade, digamos assim, por este vaso. Se acontecer deste vaso sanguíneo ficar vasoconstricto, ou seja, se ocorrer uma vasoconstrição, o diâmetro desse vaso diminuiu e concorda que fica mais difícil para o sangue passar dentro deste vaso, porque eu diminuí o seu diâmetro. Então, quando eu falo em resistência vascular periférica, eu estou falando nisso, né? Quando meu vaso sanguíneo fica vasoconstrito, dificultando, portanto, a passagem desse sangue. Então, quando a gente fala em resistência periférica, é isso que eu estou falando. Meus vasos sanguíneos têm que ter essa capacidade de contração e relaxamento, né? Ou vasoconstrição, aumentando a resistência, portanto, aumentando pressão arterial, ok? Se meus vasos perderem essa capacidade, eu não consigo manter a pressão arterial. Para manter a pressão arterial, também preciso de viscosidade sanguínea. Nós ainda não tivemos fisiologia hematológica, mas nós
iremos ter? Vamos pensar assim, a gente vai ver isso ainda, tá? O nosso sangue, basicamente, ele é composto por água e por células. Vamos imaginar que a quantidade de células do meu sangue diminua, consequentemente, meu sangue ele vai ficar, abre aspas, mais aquoso, né? Ou mais diluído, mais líquido. E isso vai influenciar diretamente na viscosidade sanguínea, e um sangue menos viscoso, a pressão não é mantida, ok? Preciso também, para manter pressão arterial, quantidade de sangue, né? Vamos imaginar novamente aquele exemplo que eu dei, paciente que sofreu um trauma abdominal, uma ruptura de algum órgão interno, e agora ele está tendo uma hemorragia. Então, ele está perdendo este líquido para fora do vaso sanguíneo. Consequentemente, ele não consegue manter a pressão arterial. E quando eu estou falando nessa elasticidade das paredes arteriais, isso está relacionado diretamente à resistência periférica, né? Aquela capacidade do meu vaso ter um diâmetro, e agora esse vaso teve uma vasoconstrição e ele fica num diâmetro menor. Então, para se manter pressão arterial, eu preciso desses eventos, né? Vamos pensar, tá tudo certinho, só que agora estou perdendo sangue, meu volume de sangue não está correto, minha pressão arterial vai diminuir. Ou está tudo certinho, só que meu coração não consegue bombear esse sangue corretamente. Então, a minha pressão arterial também ficará prejudicada, ok? Então, para se manter a pressão arterial, eu preciso de todos esses eventos. Então, aqui, pessoal, ó, basicamente resumido os 3 mecanismos que vão controlar a nossa pressão arterial. Um sistema chamado de sistema vasopressina, que ele é dado por um hormônio chamado de hormônio antidiurético. Então, vocês já conseguem perceber o que ele vai fazer. Ele é contra a diurese. Se a diurese é jogar água fora, quer dizer que ele é contra isso. Então, ele é contra a perda de água, ok? Então, um hormônio chamado de antidiurético. Então, está aqui um sistema chamado de sistema vasopressina. Um outro sistema que é chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente vai explicar detalhadamente cada um desses daí. E um outro mecanismo controlador que é chamado de fator natriurético atrial. Então, olha só, peraí, se eu estou falando atrial, significa que é um hormônio liberado pelo meu coração? Sim, é um hormônio esse chamado de fator natriurético atrial. Na verdade, ele vai se opor a esses 2 mecanismos. Então, vamos lá. Esse primeiro mecanismo, chamado de ADH, ou vasopressina, e esse renina-angiotensina-aldosterona, o que eles vão promover? Vão promover aumento de líquido circulante, através da reabsorção pelos rins, ou enfim, alguns mecanismos que a gente vai ver. Então, quer dizer que esses 2 sistemas, o que eles vão fazer? Aumentar líquido circulante, ok? Então, vamos lá de novo. Esses 2 mecanismos, eles vão aumentar líquido circulante. Vocês viram no slide passado que, para se ter pressão arterial, eu preciso ter volume de líquido circulando, não é isso? Quando a gente fala em fator natriurético atrial, eu estou falando num hormônio que vai contra esses 2 sistemas, ou seja, ele vai fazer com que o meu corpo perca água. No caso, é um mecanismo de equilíbrio, que a gente vai entender certinho como que vai acontecer isso daí, ok? Mas já deixa pronto seu papel, sua caneta, suas anotações e vá fazendo essas anotações, ok? Que a gente vai explicar cada uma delas. Então, olha só, pessoal, o primeiro mecanismo controlador da pressão arterial é isso que a gente vai chamar de sistema vasopressina ou ADH, hormônio antidiurético. Lembra que eu falei para vocês? 2 mecanismos básicos controlam a nossa pressão arterial. Um mecanismo neuronal e um hormonal. Só que o neuronal, ele é imediato, só que ele dura pouquinho, né? E o hormonal, ele demora um pouco mais para agir, só que ele vai ter um efeito pelo tempo que for necessário. Então, quando eu estou falando em resposta neuronal, eu estou falando em alteração nesses carinhas aqui, ó.
no que nós chamamos de barorreceptores. Eles vão detectar e daqui a pouquinho a gente vai mostrar onde que eles estão localizados. Ou seja, já vou falar, depois eu vou mostrar um desenho. Eles estão localizados lá no arco aórtico e no seio carotídeo, né? Então, eles detectam variação de pressão arterial. Detectaram essa variação de pressão arterial, o que eles vão fazer? Mandar essa informação, ó, que a gente chama de informação aferente, vocês já viram isso, para onde? Para o hipotálamo. Hipotálamo é o que controla o nosso centro endócrino, né? Então é lá que vai ter a liberação de todos os hormônios que vão controlar o nosso corpo. Então ele diminuiu essa pressão nesses barorreceptores. Essa informação aferente foi até o hipotálamo. Hipotálamo vai mandar essa informação para onde? Para a hipófise posterior. Só relembrando, nós vamos ter uma hipófise anterior e uma hipófise posterior. Então, nesse caso, eu estou falando da hipófise posterior. E nessa hipófise posterior, eu tenho esse hormônio armazenado. Então, quer dizer que esse ADH ele é produzido no hipotálamo e ele é armazenado na hipófise posterior. Quando eu tenho uma diminuição de pressão desses barorreceptores, essa informação vai para o hipotálamo. Esse hipotálamo libera esse ADH que estava lá na hipófise posterior. E esse ADH vai agir aonde? Ele vai agir lá nos nossos rins, numa região que já já a gente vai falar, ok? E esse ADH, o que ele vai fazer? Vai causar, olha só, vasoconstrição numa arteríola chamada de arteríola aferente. Daqui a pouquinho eu mostro esse desenho para vocês. E causando essa vasoconstrição na arteríola aferente, eu vou diminuir filtração, ou seja, diminuo filtração, diminuo a quantidade de líquido que vai ser jogado fora. E também esse ADH vai lá nos túbulos renais, principalmente túbulo contorcido distal, túbulo coletor, ducto coletor, e faz com que a água que seria jogada fora seja reabsorvida. Então, olha só o que esse hormônio fez. Pegou aquela água que eu ia jogar fora e reabsorveu. Diminuiu o fluxo de sangue para os nossos glomérulos, né? Então, se diminui fluxo sanguíneo para os glomérulos, diminui filtração, diminui eliminação de água. Então, tudo isso aconteceu porque a minha pressão arterial diminuiu. E esses carinhas chamados de barorreceptores identificaram isso. Minha resposta neuronal foi essa: enviar uma informação lá para o hipotálamo. Pronto, esse foi meu mecanismo neuronal. A partir daí, a gente vai ter liberação de hormônio, né? Então, aí a gente já está falando na parte hormonal do controle da pressão arterial, ok? Então, lembrem disso. Diminuiu a pressão arterial, barorreceptores identificaram isso, mandou essa informação, logicamente, essa informação via sistema nervoso, né? Via neuronal, essa informação foi até o hipotálamo. Agora, a partir daí, já estamos no sistema hormonal. O hipotálamo se comunica com a hipófise e a hipófise libera esse hormônio chamado de hormônio antidiurético, ou ADH. E aqui só para a gente compreender, né, onde que estão localizados esses barorreceptores. Eu tenho barorreceptores aqui no arco aórtico, né, logo na saída do ventrículo esquerdo, né, logo depois que sai do ventrículo esquerdo, e eu tenho esses barorreceptores localizados aqui, ó, no seio carotídeo, que é onde ocorre a bifurcação. Então, só para a gente compreender, né, ó, carótida comum, direita, esquerda, carótida comum, e aí ela se transforma numa carótida externa e numa carótida interna. Então, numa carótida externa e numa carótida interna. Nessa bifurcação, nós temos esse seio carotídeo. Então, notem que são locais próximos ou grudadinhos aqui ao coração, né? Só para a gente entender essa divisão do seio carotídeo, essa divisão da carótida, né, ela ocorre no ramo da mandíbula, então bem próximo também ao coração. Então, se ocorre alguma diminuição de pressão nesses locais, significa que tem alguma coisa errada realmente com a minha pressão arterial. Bom, eles interpretaram isso, mandou uma informação lá para o meu sistema nervoso central, aqui está mostrando, né, só
a partir de qual nervo e tudo mais. Então, só para... Isso aqui não é o nosso foco hoje, mas aí essa informação vai lá para o hipotálamo, e o hipotálamo libera aquele hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele vai agir aqui, ó. A gente ainda não teve fisiologia renal, mas nós vamos ter tudo isso, mas já adiantando para vocês. E isso daqui é o meu glomérulo, e tudo isso daqui são os nossos túbulos renais, né? Túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ok? A gente vai ver tudo isso. Então, eu tenho uma arteríola que chega, e eu tenho uma arteríola que sai deste glomérulo, que a gente chama de arteríola aferente e arteríola eferente. Então, a que chega é a nossa arteríola aferente. Aquele hormônio antidiurético, o que ele vai fazer? Causar vasoconstrição dessa arteríola. Causando vasoconstrição, eu tenho menor filtração glomerular. Se eu tenho menor filtração glomerular, menor eliminação de líquido, né? Menos formação de urina, no caso. Então, só para nós entendermos onde que estão localizados esses baroreceptores e o que ele vai fazer. Além disso, aquele hormônio antidiurético, aqui em região de túbulo distal e túbulo coletor, o que ele vai fazer? Promover a reabsorção de água, que normalmente não aconteceria, só vai acontecer agora por causa da ação deste hormônio antidiurético. Então, notem o que ele está fazendo, aumentando a volemia. Lembra de novo quais são os eventos necessários para se manter pressão arterial, e agora ele está aumentando a volemia. E agora, olha só, lembra que nós estamos com a pressão arterial baixa, né? Por isso que os baroreceptores identificaram isso, fizeram hipotálamo liberar um ADH, ADH foi e agiu nos seus respectivos locais. E agora, olha só, quando eu tenho uma pressão arterial baixa, lógico, meus rins também vão sofrer com isso, todos os órgãos, né? Agora, quando a gente fala nos rins, essa pressão arterial baixa lá na artéria renal, então tá aqui, ó, lá na artéria renal, vai fazer com que o meu rim libere renina. Espera aí, então eu tive uma pressão arterial baixa, estimulei meus baroreceptores, liberou hormônio antidiurético que vai promover reabsorção de água, exato. E essa pressão baixa também vai fazer o quê? Com que o rim libere uma substância chamada de renina. Perfeito. Essa renina, ela é liberada por umas células que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. E olha o que eu tinha falado aqui também. Ó, os baroreceptores, ou seja, a estimulação neural, ela é imediata, só que ela dura por um curto espaço de tempo. E depois, esses baroreceptores se adaptam a essa pressão arterial diminuta. Já o nosso sistema hormonal, ó, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai demorar mais para atuar, só que permanece até o meu problema ser solucionado. Então, vamos pensar que meu animal tem uma pressão arterial baixa por uma baixa volemia. Esse sistema renina, angiotensina, aldosterona vai permanecer até a minha volemia ser reposta, ok? Então, isso que vocês têm que compreender, isso que vocês têm que entender, tá? E agora a gente vai mostrar onde que é liberada essa renina e o que que essa renina vai fazer. Então, olha só, diminuiu a pressão arterial, o rim vai liberar renina. De onde que essa renina vai ser liberada? De um grupo celular chamado de células justaglomerulares. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, não adianta eu falar isso para vocês agora, porque eu prefiro mostrar isso no nosso desenho. Então, diminuiu a pressão arterial, liberei renina, essa renina foi liberada nos rins, logicamente, pelos rins, né? E foi liberada por esse grupo de células chamadas de células justaglomerulares. O que essa renina vai fazer? Prestem atenção que daqui a pouquinho eu mostro um esquema, vai ficar mais simples. Essa renina vai ser liberada no sangue. No sangue, ela vai encontrar este carinha, chamado de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio foi produzido pelo fígado. Ele é produzido constantemente, produzido e liberado. Mas esse angiotensinogênio não faz nada, ok? A renina sendo liberada no sangue, lá no sangue ela vai encontrar esse angiotensinogênio e vai fazer a transformação do angiotensinogênio em angiotensina do tipo 1. Então, olha só,
liberei renina, essa renina encontrou o angiotensinogênio, que foi produzido pelo fígado, né? E esse angiotensinogênio agora foi transformado em angiotensina do tipo 1. Essa angiotensina do tipo 1 continua no plasma sanguíneo e agora, a hora que ela passa lá no pulmão, ela encontra uma enzima conversora de angiotensina, o que a gente chama de ECA, né? Enzima conversora de angiotensina, que vai fazer a angiotensina 1 ser transformada em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela vai causar diversos efeitos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. E também ela vai lá numa glândula chamada de glândula adrenal ou suprarrenal e vai fazer com que esta glândula libere uma outra substância química conhecida como aldosterona. O que essa aldosterona vai fazer? Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre isso, né? Mas fique claro isso. Renina foi produzida pelos rins mediante uma diminuição de pressão arterial. No sangue encontrou o angiotensinogênio que foi produzido pelo fígado, não é isso? E agora essa renina transformou o angiotensinogênio em angiotensina do tipo 1. Quando ela passou pelos pulmões, tem uma enzima que converteu essa angiotensina do tipo 1 em angiotensina do tipo 2. E essa angiotensina do tipo 2 vai fazer com que a minha glândula adrenal produza e libere uma substância chamada de aldosterona. Ok? Então, isso que é o nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, aqui eu peguei, né, o nosso glomérulo apenas, né? Olha só, nosso glomérulo, arteríola aferente, arteríola eferente, isso daí a gente vai ver na fisiologia renal, tá, pessoal? Mas só para a gente começar a compreender. Peguei esse desenho, eu aproximei, então aqui está mostrando o contrário, né? Olha só, arteríola aferente, arteríola eferente. Então, o fluxo sanguíneo é esse, né? Chega aqui, vai para o glomérulo, tal, e agora ele sai aqui. Tanto faz, só para a gente compreender. Então, quer dizer que se diminuiu a pressão arterial lá na artéria renal, diminuiu a quantidade de sangue nessas arteríolas e na arteríola aferente. Olha quem que eu tenho localizado aqui. Ó. Isso daqui é chamado de células justaglomerulares. Então, diminuiu a pressão arterial, essas células vão ser sensibilizadas, vão liberar renina e essa renina vai cair aqui, ó, na arteríola eferente. Então, essas células justaglomerulares identificaram essa diminuição de pressão arterial, produziram e liberaram renina, e essa renina, ó, caiu aqui na arteríola eferente, e agora ela já está no sistema circulatório, ok? Então, só para nós compreendermos onde que estão localizadas essas células justaglomerulares que vão produzir a nossa renina. E aqui é legalzinho para a gente compreender aquele sistema, renina, angiotensina, aldosterona, não é isso? Então, olha só, diminuiu a pressão arterial lá nos rins, o que os rins fizeram? Liberaram renina, não é isso? Renina vai encontrar com quem? Com o angiotensinogênio que foi produzido lá no fígado. Então, renina encontrou angiotensinogênio e agora transformou isso em angiotensina do tipo 1. A hora que essa angiotensina, isso tudo no sangue, tá, pessoal? A hora que essa angiotensina passa lá pela pequena circulação, eu encontro uma enzima conversora de angiotensina, que vai transformar essa angiotensina do tipo 1 em angiotensina do tipo 2. A angiotensina do tipo 1 não tem efeito fisiológico, não tem efeito importante nenhum para a gente. A angiotensina do tipo 2, olha o que ela vai fazer. Vai lá nos vasos sanguíneos e causa uma vasoconstrição. Se eu causar uma vasoconstrição, eu vou aumentar a pressão arterial. A angiotensina do tipo 2 também vai lá naquelas glândulas que estão localizadas no polo cranial dos rins, olha só, as nossas glândulas adrenais ou suprarrenais, e fazem com que essas glândulas produzam e liberem aldosterona. O que a aldosterona vai fazer? Reabsorver sódio. Se o sódio é um sal, né?
Se eu reabsorvo o sódio, quem vem junto é a água. Consequentemente, eu aumento volemia. Então, eu tenho um sistema que está causando vasoconstrição e um sistema que está causando aumento de volemia. Meu resultado final é aumento da pressão arterial. Isso é bom? Sim, no primeiro momento, ou enquanto eu tenho uma baixa diminuição de pressão arterial, sim, isso é legal, isso é bom para manter a minha pressão arterial. Só que lembra que eu disse para vocês, esse sistema ele permanece pelo tempo que for necessário. Agora vamos pensar, os meus vasos sanguíneos em vasoconstrição durante meses, concorda que meu coração vai ter que fazer mais força para empurrar este sangue por dentro desses vasos sanguíneos? Então, se isso acontece, eu já começo a ter efeitos deletérios também sobre o coração. Logicamente, eu estou falando a longo prazo, né? Eu estou falando de uma alteração crônica, ok? Então, só para a gente entender, isso é um ótimo mecanismo, sim, mas se isso perdurar ou se isso manter por uma forma crônica, isso começa a ser prejudicial. Então, aqui nós temos o nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Comparem esse esqueminha com as anotações que vocês fizeram e ver se o que vocês anotaram estava correto. Então, está aqui, né? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Olha só, lembra que a angiotensina do tipo 1 não tem efeito fisiológico significante para a gente. O que é importante é a angiotensina do tipo 2. Quais são os efeitos mais importantes para a gente? Então, vamos ver aqui, vamos ver o que está escrito. Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo para a gente, né? Então, quais são os efeitos mais importantes? Está aqui, ó. Ele é um ótimo vasoconstritor. Se eu tenho vasoconstrição, eu tenho aumento de pressão arterial. Ele estimula liberação de aldosterona, lá na nossa glândula adrenal. Além disso, aumenta a sede e a vontade de ingerir sal. Peraí, se eu ingiro sal, eu tenho que beber mais água por causa deste sal, não é isso? Consequentemente, eu estou favorecendo o aumento de volemia. Estimula também a liberação daquele hormônio chamado de hormônio antidiurético. E a gente já sabe, já entendeu o que esse hormônio antidiurético faz. Se tiverem dúvidas, é só voltar lá atrás e ouvirem novamente, né, assistirem novamente sobre a ação do hormônio antidiurético. E também facilita a produção e liberação de norepinefrina ou epinefrina, que também é um vasoconstritor. Então, esses são os efeitos mais importantes da nossa angiotensina 2, ok? Lembrem-se, se isso daqui, ó, continuar por meses e meses, meu coração vai precisar fazer mais força para bombear este sangue. Consequentemente, eu terei efeitos prejudiciais ao longo do tempo, ok? E a nossa aldosterona, o que é a nossa aldosterona? Ela vai fazer. Lembra que a aldosterona é produzida lá pela glândula adrenal. Então, tá aqui, ó. A aldosterona promove reabsorção de sódio. Vamos ficar só aqui, ó. Sódio. Se eu reabsorvo o sódio, onde? Túbulo distal, túbulo coletor. Lá os túbulos renais. A gente ainda não teve fisiologia renal, mas a gente vai entender isso na hora que chegar lá, tá? Mas entendam isso, os nossos túbulos renais, diz os finais, né? Os túbulos coletores, túbulos distais sofrem a ação da aldosterona e essa aldosterona vai puxar de volta para o meu sangue sódio. Sódio é sal. Se eu puxo sal para o meu túbulo renal, se eu reabsorvo sal, quem que vai vir junto? A água. Então, eu estou aumentando a volemia. Então, está aqui, ó, reabsorção concomitante de água, aumentando volume vascular, ou seja, aumentando a volemia. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, junto com a ADH, o que eles estão fazendo? Aumentando volemia, aumentando fluxo circulante. E agora, um último mecanismo controlador, né, que é o nosso fator natriurético atrial. Se vocês lembram que eu falei lá no comecinho, esse daqui ele se opõe ao ADH e ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exato. Vamos pensar. O que os outros dois sistemas eles fazem? Aumenta a volemia, né? Aumenta a quantidade de líquido circulante. Espera aí, se eu aumento a quantidade de líquido circulante, todo este líquido ele vai passar aonde? Pelo coração, pela nossa bomba.
não é isso? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se está chegando muito líquido lá no coração, se eu tenho aumento do que a gente chamou de pré-carga, né, que nós já trabalhamos isso, se eu tenho um aumento dessa pré-carga, eu posso ter uma sobrecarga sobre as fibras musculares cardíacas, ou seja, aquela câmara cardíaca ela pode necessitar se distender para receber essa quantidade de líquido maior, não é isso? Só que isso, ora, vamos pensar assim, está chegando muito líquido, está chegando muito sangue lá na câmara cardíaca. E a câmara cardíaca está necessitando agora ficar distendida para receber todo este volume circulante. O que vai acontecer? Então, o meu átrio, não é isso? Onde que está recebendo o sangue, vai secretar esse peptídeo. Olha só, peptídeo secretado pelas células musculares cardíacas. Seu papel, olha só, é normalizar volemia sanguínea quando o meu átrio começa a ficar distendido. Então, aumentei a quantidade de líquido circulante, meu átrio agora precisa ficar distendido para receber toda essa quantidade de líquido, só que agora ele vai secretar um fator natriurético que vai fazer o quê? Vai lá nos rins e faz com que esses rins joguem fora sódio. Se eu jogo sódio fora, quem vai ser jogado fora junto também é a água. Então, olha só, são sintetizados no coração, na musculatura cardíaca, e regula, né, volume e pressão. Então, são sintetizados como pró-hormônios e depois eles vão ser ativados. O que eles vão causar? Diurese, ou seja, vai eliminar sódio. Então, está aqui, ó, natriurese, e eles vão causar vasodilatação periférica também. Causando uma vasodilatação periférica, eu vou diminuir aquilo que nós chamamos de pós-carga, ok? Então, eles são contrários ao efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, é um mecanismo de controle, tá, pessoal? Para evitar que eu tenha um grande volume circulante e este volume agora cause uma dilatação de parede ou uma dilatação de átrio, né? Então, isso daí é tudo para controlar e evitar que o átrio fique extremamente dilatado. Beleza, pessoal? Então, esse é o controle da nossa pressão arterial. Creio que vocês já estudaram sobre isso, por causa do trabalho que eu pedi, e agora nós alinhamos todas as nossas ideias. Qualquer dúvida que vocês tiverem no horário de aula, podem me procurar via WhatsApp ou qualquer outro meio digital, que a gente sana essa dúvida instantaneamente. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Grande abraço a todos e bom estudo!